Boa noite a todos, meu nome é Alex, eu sou aluna da Engenharia Mecânica da FAATS e hoje eu vou apresentar a análise de implementação de um sistema de dessalinização por osmose reversa em uma plataforma do tipo FPSO. O meu trabalho está dividido em introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Nós sabemos que grande parte da geração mundial de energia proveniente do petróleo e com o passar dos anos algumas reservas submarinas foram encontradas e as tecnologias tiveram que acompanhar essas descobertas. E uma dessas tecnologias é uma plataforma do tipo FPSO, que é utilizada para armazenamento e produção, e ela precisa manter funcional alguns dos seus sistemas, assim como é o caso de dessalinização da água. Nós sabemos que a água é um elemento vital para a sobrevivência de todos os organismos e também para alguns processos, como a agricultura, a indústria e o consumo humano. E, entretanto, a gente ainda passa por uma crise hídrica e a tendência é que no futuro seja ainda pior. Então, algumas tecnologias também foram desenvolvidas, como é o caso da dessalinização, e dentre elas podemos citar da osmose reversa, que podem ser uma possível solução para esse problema. E as embarcações, como possuem difícil acesso para abastecimento, a dessalinização pode ser uma boa solução para a produção de água a bordo. A dessalinização ela é o ato de retirar sais dissolvidos na água e ela envolve alguns processos físicos e químicos que retiram esses excessos de sais, impurezas e algumas partículas do mar a fim de tornar a água potável. Assim como no ramo offshore, os processos de dessalinização mais usados são os de destilação e de osmose reversa. Na destilação, a água ela é evaporada artificialmente e depois ela é condensada, assim como acontece com o caso da água da chuva. E na osmose reversa, quando há uma pressão sobre a solução, a água e o sal são separados através de uma membrana semipermeável. O processo de destilação está mostrado na imagem à direita e de osmose reversa na esquerda. No sistema de osmose reversa, a água salobra ela é pressurizada além da pressão osmótica natural e é bombeada através de uma série de membranas. Essa membrana ela se comporta como uma peneira, cujos diâmetros dos poros permitem a passagem de partículas muito pequenas. Nesse caso, são as partículas do solvente. Em relação aos tipos de módulo de osmose reversa, nós temos 4 configurações: tubular, fibra oca, placa plana e módulo enrolado em espiral. Para chegar nessa configuração de módulo em espiral, que é o caso da imagem à esquerda, a união de duas folhas da membrana, sendo inserida uma peneira no meio, e as suas bordas são coladas. Então, todo esse conjunto é enrolado em forma de tubo e depois revestido por uma capa protetora. Esse arranjo é extremamente vantajoso, pois ele permite que você tenha uma grande quantidade de água sendo dessalinizada em um volume espacial muito pequeno. O FPSO é uma plataforma que possui um formato similar a um tanker, e no seu convés principal ficam os módulos de processamento, que podem ser os módulos de geração, compressão, o de queima do flare, no caso, e das acomodações para a tripulação. Entre as vantagens de utilizar uma FPSO, você tem uma economia de tempo e custo, pois esse tipo de plataforma possui que você retire a plataforma da localização que ela está, em caso, por exemplo, de condições severas, ou se o posto já não tiver sido mais usado para a produção. O processo de salinização a bordo, ele acontece quando a água é admitida pela caixa de mar, nessa imagem mostrada à direita, e em seguida ela passa por uma série de filtros e válvulas até chegar no sistema de dessalinização. A água doce que é gerada desse processo, depois de ser avaliada e tratada, ela é encaminhada aos tanques de armazenamento do navio. Apesar do processo de salinização consumir entre 11 e 13,9 gigawatt-hora de energia, ela consome 97 gigawatt-hora a menos do que um processo de abastecimento externo numa plataforma, ou seja, ela é bem viável. A metodologia do meu trabalho, ela é voltada para o levantamento de dados sobre os componentes do sistema atual, utilizando aproximações baseadas em alguns arranjos encontrados na internet de plataformas de FPSO. Então, foi identificada a localização do equipamento e feita uma lista de material. Depois, procurou-se um fornecedor que pudesse fornecer um sistema de osmose reversa com as características necessárias para o sistema. Depois, foi feita uma medição do compartimento para saber se o dispositivo de osmose reversa cabe dentro do navio. E então, fizemos
uma projeção do novo sistema, partindo de uma linha já existente de água salgada do navio, chegando até o compartimento de água salgada. Ao requisitar a cotação para o sistema, não foi obtida a resposta do fornecedor para a vazão que é necessária para o navio, que é de 80 metros cúbicos por dia. Mas foi encontrada uma vazão aproximada de 100 metros cúbicos por dia, que foi da empresa Lentec. É importante frisar que são necessários dois equipamentos para o navio, porque pode ter falha em um deles ou precisar parar para manutenção. E para encontrar o valor da velocidade, eu utilizei o Soft Fluid Flow, considerando o regime do fluido permanente. E então, utilizei os dados da folha de dados do fornecedor, no caso da Lentec, para pegar informações de pressão de entrada e vazão, e depois descobrir a pressão estimada na saída do sistema, assim como o comprimento total esperado. Através disso, obtive a velocidade e, através das equações 1 e 2 apresentadas, encontrei que o diâmetro da tubulação é de 2 polegadas. Esse é o skid de osmose reversa do sistema. Ele possui 6,06 de comprimento, 2,44 de largura e 2,59 de altura. O compartimento que esse equipamento vai ficar, ele tem 7 metros de comprimento, 3,5 de largura, 5,4 de altura. Será assim possível colocar 2 skids dentro do compartimento no arranjo um acima do outro. O fornecedor ele também informa que a bomba de alimentação de baixa pressão ela não é fornecida no sistema, então é preciso calcular qual é a pressão que chega nesse ponto. Se a pressão que chega nesse ponto é menor, então nós precisamos calcular uma bomba. Mas, utilizando da equação de Bernoulli e as perdas de carga do sistema, eu encontrei que a pressão de entrada no filtro é maior do que a recomendada pelo fabricante. Nesse caso, você pode colocar uma válvula de controle de pressão na linha ou um disco de ruptura. No meu caso, foi considerado um disco de ruptura por ser mais acessível e mais barato para o sistema. Então, comparando as duas listas de material feita do sistema por destilação, que é utilizado hoje nas plataformas, pelo sistema que eu estou propondo, que é o de sistema de osmose reversa, o custo de destilação foi em torno de R$ 2.160.253,24 e o de osmose reversa foi de R$ 2.411.862,39. Com isso, é possível perceber que o sistema de osmose reversa economicamente não é viável. Para que essa modificação não tenha sido exequível, alguns fatores podem ser observados, como a não projeção de um sistema dedicado para a osmose reversa, assim como o superdimensionamento do skid e também a imprecisão nas estimativas que foram feitas de comprimento de linha e de material. Apesar do projeto ele extrapolar os valores do que já existe na plataforma, a água proveniente do sistema de osmose reversa ele pode apresentar uma qualidade superior, ele requer menos manutenção, é um sistema automatizável, sustentável e simples de implementar. Hoje é uma tecnologia muito cara, mas devido à sua qualidade e ela estar barateando com o passar dos anos, pode ser que seja feita uma reavaliação para a utilização desses sistemas a bordo das plataformas. Essas são as referências que eu utilizei no meu trabalho. Obrigada e boa noite.